Boa noite, irmãos. Glória a Deus. Você está feliz porque você está na casa do Senhor? Glória ao Pai. Vamos agradecer ao Senhor em oração nessa noite e trazer a nossa mente cativa para aquilo que o Senhor tem para lá neste momento. Pai, nós te adoramos, Jesus, te bendizemos, te exaltamos, Pai. Te agradeço, Senhor, por cada um que está aqui, Pai. Te agradeço por essa oportunidade que o Senhor nos concede de unirmos, Senhor, como família, como igreja, como corpo, para poder te adorar, poder te exaltar e te glorificar, Pai. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração e que chegue ao Senhor, Pai, como cheiro suave as suas narinas e que seja semente no coração de cada um, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com muita alegria nesta noite. Querendo esconder a alma cansada do outro ser, de tudo que tentei, nada me fez vencer, eu estava perdido, pecador. Jesus
Espírito de Deus está. Eu sou livre. Olha pro teu irmão e grande para ele. O Espírito de Deus está. Eu sou livre.
Você não está aqui à toa. Existe um motivo pelo qual você está aqui. Levante suas mãos, você é livre, como nós cantamos aqui, nós somos livres, livres. Livres para adorar. Nós somos livres no Senhor. Se renda a Ele, aproveite este momento, talvez o seu dia foi corrido. O Espírito Santo está aqui se movendo entre nós. O Espírito Santo está guardando, você dá lugar para Ele esta noite. O Espírito Santo, Ele quer te curar, Ele quer te guardar, Ele quer te alegrar, Ele quer colocar em você a paz que excede todo entendimento. Oh Espírito Santo, nós te louvamos, ó Pai. Louvamos porque nós somos livres em Ti. Oh Espírito Santo, Tu és bom. Tu és bom, Espírito Santo. Que tudo que não seja do Senhor, eu te peço que saia agora do nosso meio. Nós estamos aqui para receber de Ti. Nós estamos aqui para sermos curados pelo Teu Espírito. Nós estamos aqui para ver a manifestação do poderoso nome do Senhor. Nós estamos aqui para Te adorar, para Te engrandecer, para tirar da gente a dor, a preocupação, não importa o que esteja acontecendo lá fora, Espírito Santo. Eu declaro corações disponíveis, corações entendedores do que é estar aqui em comunhão, do que é estar aqui como um corpo. E eu declaro agora toda a armadilha de Satanás que tem deixado corações duros, caia por terra em nome de Jesus. Nós somos filhos, nós somos corpos, estamos aqui para Te louvar, estamos aqui para Te bendizer, estamos aqui para ver a manifestação do Teu Espírito, porque nós temos o Teu nome, ó Pai, que é acima de todo nome, que cura, que santifica, e é nisso que nós cremos. Obrigado, Senhor. Nós Te louvamos por este tempo, Te louvamos porque foi aqui que o Senhor nos firmou, porque foi aqui que o Senhor nos colocou como corpo, ó Pai. E nós somos gratos, porque sabemos que através de mim o Teu Espírito vai fluir e vai entregar para cada um de nós aquilo que é a Tua vontade, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Obrigada, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, louvor. Graça e paz, queridos. Como vocês estão? Amém. Podem se sentar. Hoje as crianças vão com a tia Lari. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todos bem? Amém. Queridos, eu coloquei hoje um tema nessa ministração que chama A Igreja Cura e Supera a Decepção. Já tem alguns dias que o Senhor colocou essa mensagem no meu coração e desde então eu tenho pensado sobre isso, eu tenho refletido e tenho buscado no Senhor mais sobre este tema, porque eu sei que o Senhor quer falar. E sabe que depois, que o Senhor colocou essa mensagem no meu coração, a gente vê as coisas acontecendo, A gente vê as coisas só acontecendo na igreja, a gente vê as notícias aí, e vocês sabem que nós estamos num período muito em alta de pessoas desigrejadas, não é verdade? Tem gente que acha que não é preciso, está na moda agora dizer que eu e o meu relacionamento com Deus é o que basta. Eu leio a palavra, eu entendo, eu oro, eu tenho comunhão com o Senhor, mas você sabe que não é isso que o Senhor tem pra gente? Na verdade, tem muita gente aí frustrada, tem muita gente amargurada, bloqueada, com coisas que podem ter acontecido dentro da própria igreja, não é verdade? E é sobre isso que eu queria falar hoje um pouquinho com vocês. Eu amo a igreja. Toda vez que fala, vamos para a igreja, eu amo. Eu amo, minha família ama, e eu louvo ao Senhor por isso.
E eu venho de verdade, como fala lá naquele Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque é bom demais, é aqui que a gente recebe o alimento, é aqui que a gente consegue dividir o que o Senhor tem feito pela nossa vida, é aqui que a gente consegue também dar algo, né, espiritualmente para os nossos irmãos. Então eu amo a igreja. E você sabe que a igreja é um lugar muito importante para muita gente. Na verdade, os grandes marcos na vida de uma pessoa acontecem na igreja. Eu tenho várias recordações da minha infância, daquelas que a gente não esquece nunca, que você leva para a sua vida e você fala, pelo menos eu tenho uma história para contar. Quantas histórias, desde que a gente é pequenininho, a gente não tem dentro da nossa mente de coisas que aconteceram na igreja. Eu conheci meu marido na igreja. Aposto, tem mais um monte de gente aí que conheceu o marido na igreja. E os que não conheceram vai conhecer a esposa na igreja, amém? Brincadeiras à parte, na verdade é isso que a igreja representa para a nossa vida. É um marco em várias fases da nossa vida. Quando você engravida e tem o nascimento de uma criança, na grande maioria das vezes, quando uma mulher engravida, existe todo um planejamento por trás disso, existe oração, joelho no chão, muitas vezes acontece. E a gente passa a gravidez inteira, nós que temos a palavra, a gente passa a gravidez inteira declarando, o meu filho vai ser um homem do Senhor, ele não vai ter doença nenhuma, não vai conhecer o mal, e quando ele nasce, qual que é a primeira coisa que a gente quer fazer? A gente quer vir para a igreja e apresentar ele ao Senhor, não é verdade? Olha como a igreja é importante. Isso acontece também na transição de fases. É muito bom eu ver o meu filho crescendo na igreja. Para mim é um sossego, é algo assim que acalma a minha alma, saber que ele está crescendo no meio de amiguinhos que estão tendo o mesmo conhecimento, saber que ele vai passar pela a gente sabe, né, da parte da puberdade, adolescência, e que ele está sendo instruído pela palavra na igreja. Então essas transições de fase, os nossos filhos passar, é muito importante também. Olha o meu filho lá. E eu vejo que para nós, como pais, é um porto seguro isso. Porque se você olhar na idade do próprio Pedro, aí, o que a gente tem aí na rua, para mim ter ele aqui na igreja, servindo, amiguinhos na igreja, viu, Vitinho? Isso é uma bênção na vida do Pedro, viu? Então, para mim é um porto seguro isso, não é verdade? E quem é que não tem um conhecido que às vezes não frequenta a igreja, mas acontece alguma coisa boa na vida dele, ele fala, eu preciso ir para a igreja porque eu preciso agradecer ao Senhor. Todo mundo tem um conhecido desse. E a mesma coisa para as coisas ruins. Eu estou no fundo do poço, não sei mais o que eu faço. Onde é que eles vão? Eles vão para a igreja. Quando a gente casa, a gente encontra lá a pessoa da nossa vida, o amor da nossa vida. Onde é que a gente quer trocar alianças? Onde é que a gente quer receber essa bênção? Na igreja. Vocês estão conseguindo entender a importância que existe na igreja em nossas vidas? Então todos os grandes marcos da nossa vida a gente quer trazer para a igreja, seja para pedir, seja para agradecer, seja para uma apresentação e até nos momentos mais difíceis. Quando uma pessoa falece, a gente não vai para a igreja? Pedir para um pastor, ir lá fazer aquele casamento, receber palavras de consolo naquele momento. Muitas pessoas aqui não frequentam a igreja, vão lá para relembrar que aquela pessoa, que este corpo aqui é só uma parte. Então todas as fases da nossa vida a gente passa dentro da igreja. A igreja é uma referência para tudo, e não é só para a gente não, eu citei várias coisas aqui, como ensinar o filho no caminho, mas também para as pessoas que estão na rua. A igreja é uma referência. Percebam a força que a igreja tem. A igreja tem uma força poderosa. Olha quanta coisa eu falei, é da vida, desde o nascimento até a morte, e a igreja é referente de tudo que é especial, de tudo que é solene na vida de um ser humano, não é verdade? E aí tem a situação de quando a pessoa se converte. Quando a pessoa se converte, ela deixa para trás todo o seu pecado e ela chega na igreja como? Ela acabou de entregar a sua vida para Jesus e aí parece que o mundo ganha cor para ela.
ela se vê pela primeira vez no encontro com o Senhor, e ela chega na igreja encantada com as pessoas que ela vai encontrar, enfim, até que enfim, eu encontrei pessoas que pensam da mesma forma que eu, que têm o mesmo propósito que eu, e ali naquele momento, ela se vê totalmente realizada. E aí entra aquele salmo. Eu passei Salmo 133, 1? Não, amém. E aí vem aquele salmo na minha mente: ó quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Então ele chega dessa forma, que feliz da vida, me encontrei, essa é a minha casa, vou encontrar pessoas aqui, e é isso que ele pensa até ele começar a trabalhar, até ele começar a conviver com pessoas. Primeiro ele escuta uma fofoca que ele acha esquisito. Ué, dentro da igreja tem fofoca? Até que ele encontra o irmão dele, que não está num dia tão bom, e aí às vezes ele recebe um olhar nariz meio torcido. E aí vem uma das piores decepções na vida dessa pessoa. Por quê? Porque ele acha que aqui é um hospital ele acha que aqui é um lugar que só tem santos. Nós somos santos, amém? Nós somos separados. Mas ele não tem ideia de que todos nós aqui, seja o pastor Cauê ou seja o Dom que vai chegar, nós estamos em constante transformação. Nós estamos em constante evolução, para que a gente chegue à estatura de Deus. Não é isso que a palavra fala? O pessoal em Atibaia até brinca, né? Que se você é perfeito, se você não erra, já espera aí que Deus vai vir te buscar. E muitas vezes isso acontece. A pessoa chega aqui na igreja achando que está tudo perfeito, que está tudo certo, e aí acaba tendo uma quebra de expectativa muito grande. Mas por quê? Porque nós todos erramos muito quando nós colocamos a nossa expectativa no homem. Todos nós aqui estamos buscando, todos nós aqui estamos lutando contra as coisas que a gente sabe que a gente precisa trabalhar. O Novo Testamento, vocês podem ver que é o tempo inteiro trabalhando o nosso caráter. Então qualquer pessoa, seja ela muito boa lá antes de ser convertida, qualquer pessoa vai precisar ajustar algo no seu caráter. Qualquer pessoa. Pode ser a melhor pessoa que você conheceu lá no mundo. Quando ela começa a ouvir a palavra, ela vai entender que existem ajustes que ela precisa fazer. E às vezes é exatamente esse ajuste que quebra a expectativa da pessoa que está chegando agora. Então, essa pessoa, ela entra deslumbrada com algo que muitas vezes não é da maneira que ela acha, porque nós colocamos as nossas expectativas em homens. Amém? E é isso que acontece. E Jesus, ele faz pra gente um alerta com relação a isso. Jesus, ele mostra pra gente, ele nos dá um alerta de que se essa expectativa, ela é quebrada, ela vai gerar uma crise de fé. Ela vai gerar uma crise de fé, e a realidade é que isso não é uma condição. Será que eu vou quebrar minha expectativa em algum momento? Não é uma condição, isso é uma certeza. Em algum momento, você vai quebrar suas expectativas se você colocá-las em homem. Vocês estão entendendo até aqui? A igreja é uma bênção, mas ela é feita de homens e mulheres que precisam, seja 1%, 10% ou 100%. Nós precisamos transformar em algo na nossa vida. Lá em Apocalipse 2,4 fala assim: tenho porém contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Então o que está dizendo aqui? Aqui Jesus já faz um alerta de que isso vai acontecer. Lembra que eu falei agora? Isso aqui não é uma condição, isso vai acontecer. Muitas vezes o pecado do mundo lá fora, ele vai gerar menos expectativa do que do pecado do irmão que está sentado do seu lado. Então a gente acaba se escandalizando, a gente acaba doendo muito mais na gente aquilo que acontece aqui dentro da igreja, numa proporção muito diferente se for a mesma coisa que acontece no mundo. Não é verdade?
Então é isso que acontece. A dor, ela nasce na falta de expectativa que a gente gera quando a gente entra na igreja muitas vezes. Queridos, eu não estou dizendo que isso acontece aqui na nossa igreja, tá? Uma coisa que eu aprendi é o quê? Que a palavra, ela vai servir pra gente como remédio, muitas vezes, então que a gente precisa tomar e realmente mudar, e muitas vezes também ela vai servir como uma vacina. Então no dia que acontecer, lembra que não é uma condição? No dia que acontecer, essa palavra está dentro do teu coração e nós vamos exercer ela, amém? Amém. E se vocês acham, como a gente leu aqui, foi em Apocalipse, Jesus já fez um alerta de que isso ia acontecer, então certamente aconteceu, amém? E a gente vai falar aqui hoje de uma história de Paulo. O Paulo, ele sofreu uma rejeição, um choque muito grande, exatamente no seu primeiro amor. Quando Paulo estava a caminho de Damasco, ele foi transformado, vocês já conhecem essa história, amém? Então ele foi transformado no caminho de Damasco, ele ficou cego, ele foi curado, ele teve um encontro com Jesus, ele recebeu instruções do Pai, então ele estava naquele primeiro amor de que ele queria colocar para fora, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor confiou para ele. E aí o que ele fez? Ele saiu correndo de onde ele estava e foi para onde? Para Jerusalém se encontrar com a igreja do Senhor, é verdade? Quando ele chegou em Jerusalém, o que aconteceu? Não se esqueça, ele estava naquele primeiro amor, empolgado, ele queria colocar para fora. Quando ele chegou lá em Jerusalém, eram os apóstolos de Jesus, amém? O que ele recebeu? Portas fechadas. As pessoas olharam para ele e eles não conseguiram reconhecer o milagre que o Senhor tinha feito na vida dele. Os discípulos, os 12 discípulos, eles não conseguiram enxergar, parar para ouvir aquilo que o Senhor Jesus tinha feito na vida daquele homem. Por quê? Porque eles conheciam o passado dele. Vamos ler isso lá na palavra? Lá em Atos 9:26. Fala assim: e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que ele fosse um discípulo. Sabe, queridos, essa igreja aqui de Jerusalém, eles ficaram presos ao passado dele. E foram apóstolos escolhidos por Deus, escolhidos por Jesus. Jesus foi lá um a um. E a gente conhece essa história, não tinha nenhum perfeito, mas todos tinham recebido instruções do Pai, todos tinham recebido as instruções de Jesus, eles sabiam qual era o plano de Jesus para essa terra, sabiam que Jesus precisava de pessoas para poder avançar naquilo. E mesmo assim, o que eles fizeram? Eles focaram naquilo que Paulo era, e não na transformação que ele tinha para contar. Na verdade, aqui na palavra fala que Paulo, ele procurava ajuntar seus discípulos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Paulo, ele foi insistente. O verbo procurava, lá no original, que é no grego, diz assim, indica uma ação que se repetiu no passado. Então ele não tentou só uma vez. Eu fico imaginando aqui que ele deve ter feito planos. Hoje eu não consegui, mas amanhã eu pego o Pedrão lá na porta, ele vai ter que me ouvir. Aí ele não achava o Pedro na porta. Aí eu fico pensando aqui que ele ficava fazendo planos e traçando rotas, tentando, sei lá, alguma forma dele conseguir chegar nesses discípulos, porque ele procurava. Isso diz que foi repentino, foi várias vezes, muitas vezes. Ele não foi uma vez, tá bom, vou embora, ele não quer. Ele ficou tentando várias vezes, porque Paulo tinha convicção. Paulo, ele teve um encontro com Jesus, e ele não aceitou que as pessoas que estavam ali sendo trabalhadas para chegar no caráter do que é Deus, tirasse ele do caminho dele. Queridos, esta igreja, qualquer igreja, é daquele que tem o controle de tudo, que tem um caráter perfeito, imutável, ele não muda, ele não mente, não há variação de dúvidas, mas todos nós estamos trabalhando para se aperfeiçoar nisso. E Paulo, ele insistiu, porque ele entendeu
Ele entendeu que ali eram pessoas que, assim como ele, tinham defeitos, que assim como ele, tinham um passado, mas ele entendeu também que todas aquelas pessoas tinham um alvo. Então ele falou, opa, não é porque eles não entendem o que eu entendo, é que eu vou me trancar aí e vou aceitar essa rejeição. Queridos, essa palavra aqui, ela fala que todos o temiam. Procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam. Queridos, não foi uma cara feia. Não foi uma falta de boa noite, querido, graça e paz. Não, todos. Aqui está dizendo que ele recebeu uma rejeição coletiva. Todos os rejeitaram. E aí exigiu, né, que ele tivesse firmeza naquela insistência. Mas você sabe que a insistência de Paulo não bastou sozinha? Vocês sabiam que ele não conseguiu, apesar de procurava, né, que a gente viu aqui que é uma ação que ele tentou várias vezes. Vocês acreditam que não bastou a insistência dele? Ele precisou de uma ponte para conseguir entrar na casa do Senhor? Barnabé. O Senhor, ele traz socorro para a gente. Quando a gente está num momento em que eu já tentei de tudo, eu já fiz, já fui atrás, eu sei que o Senhor falou comigo, mas eu não estou conseguindo, o que o Senhor faz? Ele envia socorro, e ele enviou Barnabé. Quem era Barnabé? Barnabé, para aquele povo, era um homem que refletia muita generosidade, né? E a palavra até fala que ele era muito sensível espiritualmente. Fala que ele era um homem bom e cheio de espírito. Então o que a gente entende? Eu entendo que ele é uma pessoa, eu imagino que ele deveria ser um líder, né? A palavra fala que ele era líder. Então era uma pessoa que tinha um conceito diante das pessoas que estavam ali como igreja. As pessoas se baseavam nele, as pessoas viam ele como um exemplo. E precisou dessa pessoa, de uma ponte, de um socorro, para que alguém pudesse ouvir Paulo nessa situação. E foi isso que Barnabé fez. Ele sentou com esse homem, que também conhecia o passado dele. Todo mundo sabia que Paulo era perseguidor da igreja. Então ele se sentou com esse homem aqui, ouviu o que ele tinha para falar, e ele foi ser ponte de Paulo para a igreja. Vocês entendem dessa forma? Então, assim, existe a figura de Paulo, que eu vejo que nós temos que agir como Paulo, sim. Nós precisamos insistir, sim, nas coisas do Senhor, mas nós precisamos ser Barnabé na vida das pessoas que chegam. Muitas vezes nós estamos neste corpo, né? E muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas aquele irmão ali eu conheci ele, hein? Queridos, nós não temos discernimento e maturidade suficiente para julgar aquilo que o Senhor já fez por todos nós. Às vezes eu vou achar que esse merece, esse não merece, eu não tenho que achar nada. A gente tem que ir de acordo com o que a palavra diz para a gente. Jesus morreu por quem? Foi por mim e por você? E por todos. Todos. Não existe só um ou outro. Então, Deus, ele envia socorro quando a gente não vê mais saída. Quando a gente está seguindo para uma direção, e a gente costuma falar, né, que quando a gente se posiciona naquilo que o Senhor quer, o diabo, ele fica furioso. Ele se debate parecendo um bebezinho recém-nascido não, né, porque tem a crise dos 2 anos, né. O diabo se debate porque a gente se posiciona, quando a gente entende o que a gente pode no Senhor, o poder que nós temos em nossas mãos, quando a gente entende o que é que Deus, eu estou indo, mas vocês vão fazer muito mais do que eu, quando a gente entende isso, o diabo se debate, mas o Senhor envia Barnabés, o socorro, para que nós possamos avançar, porque a maioria das vezes a gente não vai conseguir sozinho mesmo não, como foi com Paulo. Ele não conseguiu sozinho, ele precisou de uma pessoa para intervir por ele, para ele conseguir avançar. Mas esse é o nosso Deus. Aconteça o que acontecer, qualquer tipo de pessoa, ele vai enviar um socorro para você, para que você consiga avançar nos planos dele para você, amém? Glória a Deus. Vamos ler isso lá em Atos 9, 27? Atos 9, 27 fala assim: então Barnabé, tomando consigo, trouxe os apóstolos, e lhe contou-lhe como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falava, e como em Damasco falava ousadamente no nome de Jesus.
Sabe, queridos, Barnabé, ele não defendeu o passado de Paulo. Ele validou o milagre que foi o que aconteceu na vida de Paulo. Então, nós não estamos aqui como igreja para abraçar o que as pessoas lá fora vivem, não. Nós estamos aqui para validar o que o Senhor faz nas nossas vidas. Eu sou o milagre de quem eu era para quem eu estou me tornando. Eu sou um milagre. Eu tenho certeza que você é um milagre. Tem coisas aí que você sabe que já mudou dentro de você, que é só Deus mesmo. É só Deus. Então, assim, as pessoas precisam validar aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas. A gente não tem que ficar olhando por que a pessoa fez, porque nós não temos o time de Deus. Nós não temos o time para saber o que mudou dentro da pessoa. O Senhor, Ele faz o quê? Ele olha os nossos corações. Você pode ver o coração de alguém? Não pode. Então, você tem que ser Barnabé para todos. Amém, queridos? Então, o que acontece aqui nessa história até agora? A igreja, ela viu um homem que feriu, e hoje, por conta de um socorro, a gente vê a cura de uma igreja, de tudo que o Senhor colocou, de tudo que o Senhor inspirou a Paulo a fazer. Hoje nós vivemos o quantos por cento? Tudo que a gente vive hoje como igreja, 90% está ali no Novo Testamento, que foi Paulo que nos instrui. Foi coisas assim que o Senhor deu para Paulo e nós vivemos hoje porque existiu um Barnabé aqui. Então eu convido você, que há muito mais do que você viver como Paulo, que insistiu porque sabia, eu te convido a ser um Barnabé. A ter essa sensibilidade de quando você vê alguém na igreja lá meio chateado, porque a gente falou, vai acontecer. As decepções dentro da igreja, elas vão acontecer, elas têm um peso muito maior do que lá fora. Se lá fora alguém mente para você, você vai tomar ela numa proporção. Se seu irmão está sentado aí do seu lado e mentir para você, a proporção é totalmente outra. Então, eu convido você, seja um Barnabé na vida de alguém. Quando você vê lá, aquele irmão está meio assim, está meio distante, coloque para fora o que Barnabé nos ensinou. Você sabia que você é uma pessoa que influencia outras? Muitas pessoas, porque que veem o que vocês vivem em Deus, elas têm vocês como espelho. Elas querem viver o que vocês vivem. E é isso que eu quero convidar vocês, a que vocês de fato tenham isso com convicção. Nós precisamos ser ponte das pessoas para alcançar a verdade da palavra de Deus. Nós precisamos ser ponte de pessoas para que elas estejam aí, sendo alimentadas como nós somos. Nós sabemos o que essa palavra faz conosco. E nós sabemos que nós estamos na nossa caminhada. Muitas coisas o Senhor ainda vai fazer. Não há nada impossível para que Deus cumpra as promessas dele em nossas vidas. Amém, queridos? E é natural, né? É natural que quando a gente sofra uma decepção, principalmente dentro da igreja, a gente tem uma resistência. Então é natural que a gente fica meio resistente a algumas coisas. Eu estudando um pouco sobre isso, eu lembrei da picada de abelha do Pedro. Pedro, quando era pequenininho, ele sofreu uma picada de abelha, pequenininho assim, pequeno a ponto dele conseguir se lembrar, tá? Uns 3, 4 anos. Ele recebeu 2 picadas de abelha, dói, não dói? Meu, se você colocar uma abelha perto dele aí agora, ele sai correndo, o Cauê fica bravo com ele. O pastor Cauê, ele fala, como você tem tanto medo assim de abelha? Porque ele tem uma resistência àquilo, ele sofreu aquilo na pele. Então é normal que a gente tenha uma resistência de algo que a gente já sofreu. Então, só que essa resistência dentro da igreja, ela vai criando raiz, né? Quando você vê, ela já está tomada. Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de resistência e tomar cuidado com essa amargura que a gente deixa criar, para que a gente não possa ficar preso ali e não conseguir mais sair. Amém? Lá em Hebreus 12:15 está escrito assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Queridos, a amargura, como a gente falou, ela é silenciosa.
Se você não está atento à amargura aí, algo que de repente não foi legal para você, se você guardar ela no seu coração, quando você perceber ela, você já está tomado por aquilo, você já está desistindo de tudo que o Senhor falou para você que você deveria fazer. Você já, não foi Deus que falou comigo não. E aí quando a gente está ferido, qual que é a primeira coisa que o ferido faz? Imagina lá numa guerra, o que é a primeira coisa que o ferido faz? Ele se afasta. Então aquela amargura toma conta dele, ele não percebe, quando ele vê, ele já está afastado, está lá sozinho. E sabe qual que é o pior? Essa pessoa que se afasta, ela acha que está punindo o irmão que de repente torceu o nariz para ele, ou então acontece das vezes a gente falar um pouco mais firme, um pouco mais grosso, e aí essa pessoa que está amargurada, ela acha que quando ela sai da posição dela, quando ela sai da igreja, quando ela abandona um departamento, ou então quando ela não quer mais estar em comunhão, ela acha que ela está ferindo o irmão dela, mas não é isso. Ela acha que ela está castigando, né? Eu vou sair desse departamento porque aconteceu isso, meu líder fez isso comigo, o pastor fez isso comigo, e ela está tão amargurada, ela está tão ferida que ela não consegue perceber que é ela que está se privando da presença do Senhor. Esse é o grande perigo. É algo que acontece silencioso, é algo que acontece devagar, que quando você percebe já foi, e que você ainda vai embora achando que você está culpando alguém, mas você está se tirando do propósito do Senhor. Você está saindo daquilo que o Senhor guardou para você. E hoje o que a gente mais vê é isso, o movimento dos desigrejados. Hoje isso é um fenômeno, as pessoas acham que não existe a necessidade, as pessoas acham que não existe, vocês sabem, nós somos conhecedores da palavra, que existe uma unção específica, até a oração, quando você faz ali em concordância com alguém que tem o mesmo propósito que você, a palavra diz que o que a gente fala aqui, e que existe essa concordância, vai ser realizado no céu. E é isso que as pessoas elas não entendem. Elas acham que sozinhas elas vão conseguir passar por tudo isso. A palavra fala o quê? Que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Onde é que você ouve a palavra de Deus? No YouTube? Queridos, escuta um culto daqui e um culto no YouTube. É outra coisa. Aqui a unção é palpável, aqui a gente sente a presença do Espírito Santo, aqui a gente recebe um abraço. Sabe quando você chega, você e Deus, Senhor, eu queria hoje só um abraço. Aí você chega na igreja e você recebe o quê? Um abraço. Às vezes a pessoa até fala para você, não sei porquê, mas eu preciso te dar um abraço. E você recebe aquele abraço e você sabe que é só você e Deus. Você sabe que aquela pessoa foi enviada pelo Senhor para te dar aquele abraço ali. Quantas vezes você chega aqui na igreja, você convive com as pessoas e você fala, irmã, eu tenho uma palavra para você, e você ouve exatamente aquilo que você pediu como resposta para o Senhor. Queridos, lá na sua casa sozinho você não vai conseguir isso não. A palavra inteira, ela fala pra gente que nós precisamos congregar, nós somos um corpo. Pastor Cauê sempre fala no momento da ceia, o que é um dedinho sozinho? É lixo, tem que ir para debaixo da terra. Não é verdade? Nós precisamos estar unidos como um corpo. Nós precisamos congregar, sim. Não existe dúvida nisso na palavra. Não existe. A palavra não deixa dúvida de que o Senhor nos fez e Ele veio para formar a igreja. O plano inicial, o plano perfeito de Deus foi para quê? Para que Jesus viesse, nos salvasse, para que a gente pudesse viver como um corpo, como uma igreja e espalhar o evangelho a toda a criatura. Não é isso? Então não existe movimento dos desigrejados. O movimento dos desigrejados é a pessoa que, por conta do seu orgulho, não consegue entender que se na sua igreja existe alguém que é difícil, sabe aquela pessoa difícil da sua igreja? É Deus querendo tratar o seu caráter. Sabe que quando eu entendi, gente, não é só comigo, não é só comigo sim, mentira, é só lá em Atibaia. Sempre tem um irmão que vai te tirar da sua zona de conforto, não é verdade?
Ah, mas é porque essa pessoa tem um jeito meio assim, não porque aquela pessoa fala esquisito, não porque aquela pessoa é feliz demais, como é que pode na igreja pular tanto? Sempre tem. Você já parou para pensar que Deus coloca pessoas e essa pessoa te afia aonde você precisa mudar? Quando eu entendi isso, queridos, eu cresci. Quando eu entendi que algo que aquela pessoa fazia e me tirava me deixava estressada, me tirava da minha zona de conforto, e eu entendia que aquilo é porque eu precisava mudar aquilo, queridos, aquilo para mim foi presente do céu. Eu comecei a crescer. Isso meu marido fala, Deus fala, né, amor? Eu comecei a crescer. Então isso, a gente começa a crescer, porque a gente começa de fato a praticar o que a palavra diz. A gente precisa mudar, o nosso caráter não é para continuar como ele foi criado. Nós fomos criados no pecado. Nós precisamos mudar. De Deus, Ele não quer mudar a sua personalidade. Ele usa o que você é para cada lugar, para cada pessoa, para cada situação. Mas o seu caráter precisa ser mudado. Amém, queridos? Então, quando a gente entende que o meu irmão, ele está me afiando, sabe afiar a faca lá? É ferro com ferro. Nós falamos essa semana isso. É ferro com ferro. Ferro com ferro faz o quê? Ferro, fogo, é muita FFF, né? Eu já... Ferro com ferro faz o quê? Fogo, faísca. Não é verdade? Afia a faca aí, é faísca. Isso vai acontecer mesmo, mas ela vai ficar afiada. Quando vir qualquer situação, ó, já era. Qualquer adversidade, ó, você está pronta, você está afiada para aquilo. Amém, queridos? Então a gente tem que entender e parar de idealizar que dentro da igreja só existem pessoas prontas. A gente tem que desmistificar que dentro da igreja só existem pessoas super-heróis, que vão fazer tudo da melhor forma possível, que são perfeitos, que não erram. Nós não somos pessoas infalíveis. O seu pastor não é, o seu líder não é, o pastor Glauco, o pastor Márcio, eles não são super-heróis. Então a gente tem que tirar isso da nossa cabeça, porque a gente vai ver erros dentro da igreja assim. Nós vamos ver as coisas acontecendo que não deveriam, mas as pessoas estão sendo tratadas para isso. Ninguém é perfeito. Então pode acontecer uma vez, nós temos que cuidar para que não aconteça de novo. Mas assim, vai chegar tanta gente dentro dessa igreja, vai chegar gente, então isso vai estar acontecendo o tempo inteiro. O tempo inteiro são pessoas que precisam de ajuste. São pessoas que estão se tratando para chegar na estatura de Cristo, para chegar naquilo que o Senhor quer. Então isso não vai parar. Por mais que a gente já esteja evoluindo, todos nós estejamos evoluindo, vai chegar gente que vai precisar dessa evolução constantemente. Então a gente tem que entender que a igreja ela é feita de pessoas normais. E sabe que muitas vezes o erro das pessoas é achar que esses erros eles estão relacionados à placa de igrejas ou departamentos. Aí o que a pessoa faz? Eu vou congregar em outra igreja porque eu sou bom demais para cá, não aceito isso, não concordo com isso. Sabe o que vai acontecer? Ela vai chegar na outra igreja e vai acontecer o quê? Vai encontrar quem? Pessoas. Se ela vai encontrar pessoas, ela vai encontrar os mesmos problemas. Então isso não é placa de igreja. Onde foi que o Senhor colocou você para estar? Onde foi que o Senhor te mostrou que você deveria congregar? Qual é o líder que o Senhor falou que você deveria seguir? Qual que é o departamento que o Senhor colocou no seu coração? Eu gosto de falar que aquilo que arde no seu coração, primeiro nasceu no coração de Deus. Então, se arde no seu coração, é direção do Senhor. Não é placa de igreja, não é departamento, não é líder. Você vai encontrar em todo lugar a mesma coisa. A igreja, ela precisa ser corrigida, não descartada. Amém? Vamos ler lá em 1 Coríntios 11, 17. Fala assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior, porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões em parte, e creio.
E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendo porventura casas para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus, e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvor? Nisto não vos louvo. Queridos, aqui está falando da igreja de Coríntios lá no começo. Aqui está falando que eles se juntavam todos para, no momento da ceia, eles faziam um grande jantar. Então cada um trazia um prato da sua casa, cada um trazia alguma coisa, e juntos eles se reuniam para ceiar ao Senhor. E olha só, olha o tipo de problema que essa igreja tinha. E vocês achando que essa igreja tem problema? Não tem. Olha só o tipo de problema. Aqui está dizendo que eles geravam divisões. Por que eles geravam divisões? Porque os ricos chegavam primeiro, comia tudo e não deixava para ninguém. Por que criava divisões? Porque as pessoas que precisavam trabalhar mais, às vezes escravos, eles chegavam depois e aí pegava só restos e às vezes nada. Olha a gravidade que existe isso, sentados na mesa da ceia. Aqui fala que eles chegavam a passar fome e outros chegavam a se embriagar. Gente, olha que sério, eles ficavam bêbados na ceia do Senhor, enquanto outros estavam passando fome. Eles comiam tanto, eles se saciavam tanto, eles bebiam tanto, que eles chegavam a ficar bêbados. Olha a desigualdade que existia nessa igreja. Então não é agora. Às vezes a gente acha que a nossa igreja tem problema. Não, isso é um problema da igreja primitiva, da primeira igreja. Jesus jogou fora essa igreja? Ele não jogou fora. Ele fez o quê? Ele disciplinou. E aqui, queridos, nós estamos falando de falhas, tá? Nós não estamos falando de crime, não. Crime a gente vai para a delegacia, cada um resolve, tem que resolver lá. Nós estamos falando de falhas graves que existem numa igreja, numa ceia. E Jesus, ele não quer jogar ninguém fora, ele não vai descartar ninguém. Ele quer que a gente cresça diante daquilo que ele está falando para nós. Vocês entendem isso? Então, como que você pode transformar um momento de ceia, de comunhão, de você lembrar, e eles transformaram isso aqui num momento de exclusão. Sabe, queridos, o que Paulo fez aqui? Ele difamou essa igreja? Não. Ele fez o quê? Ele orou por essa igreja. Quando a gente vê aí nas redes sociais o escândalo daquela igreja, a gente faz o quê? Eu sabia que isso ia acontecer porque ele ia com a cara daquele homem. Você orou por ele? Será que a gente não está no momento que, em vez da gente falar, eu sabia, a gente tem que orar por aquelas pessoas? Quando uma igreja se desfaz, são os nossos irmãos que estão ficando sem liderança, são nossos irmãos que estão ficando perdidos, sem saber para onde vai. A maioria deles vão para o mundo e para você voltar é muito difícil. Será que ao invés da gente difamar a igreja, a gente não tem que passar a orar por eles? E vocês sabem que o Senhor, ele é tão bom com a gente, ele é tão bom que ele nos instrui aos líderes que a gente deve seguir. Lá em 1 Timóteo 3:2 está escrito assim: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, mas moderado, não contencioso e não avarento. Sabe, queridos, nós temos todas as instruções na Bíblia. Nós temos que estar em igreja que a gente vê o equilíbrio das pessoas que estão ali. É uma moderação, um equilíbrio, até isso a palavra nos mostra. Sabe que os nossos líderes, os nossos pastores, os nossos líderes de departamento, eles também carregam marcas? Eles também carregam marcas. Às vezes a gente coloca os nossos líderes num pedestal. E quando a marca dele, as marcas dele, por algum motivo vem à tona, ele não se comporta como deveria, porque você sabe que os líderes também passam por momentos difíceis. O que isso acontece? A decepção que a gente tem com os homens, a gente reflete a Deus.
Ah, não vou mais para a igreja não preciso disso. E aí a gente entra nisso que a gente está falando, das pessoas desigrejadas, desse movimento aí, que é a obra de Satanás, para que a gente não avance naquilo que o Senhor tem para a gente. Isso é obra de Satanás, é o diabo colocando na cabeça das pessoas que sozinho eu posso tudo. Isso não é egoísmo? Eu preciso de você. Não vou cantar de novo não, aquela música. Eu preciso de vocês precisam de mim, nós somos um corpo, nós precisamos das características para essa igreja aqui, ela só vai avançar com a característica de cada uma de pessoa que está aqui, com a característica de cada pessoa que está avançando junto com ela. A igreja ela não vai crescer sozinha, não é de um dia para o outro, opa, a igreja cresceu, não, é com a sua competência, é com o que você carrega, é com o dom que você tem. E nem é 5 dons ministeriais não, nós temos 9 dons do Espírito, que move a igreja, que transforma, que traz pessoas para cá, que as pessoas são transformadas pelos dons do Espírito. Então a gente não tem que colocar os líderes, as pessoas, o irmão senta do nosso lado num pedestal, e quando ela errar conosco, porque não é uma condição, é um fato, quando ela errar conosco, a gente vai acabar o nosso relacionamento com Deus. E esse era o plano do diabo para Paulo. O inferno ele queria que Paulo se visse lá abandonado, se visse lá rejeitado. O diabo queria que isso entrasse na vida, no coração de Paulo como uma verdade. E como está escrito lá em 2 Coríntios 4:8. Fala assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ele está dizendo o que aqui? Falou, a igreja me pressionou, a igreja me abandonou, a igreja me difamou, mas eu estou aqui, firme e forte, eu não fui destruído, porque eu entendo quem eu sou, eu tive um encontro com o Senhor, eu tenho convicção da minha missão, eu sei qual que é o meu alvo, eu posso ser desanimado, eu posso ser abatido, mas eu não vou cair, porque eu sei quem é que está por mim. Sabe, querido, Paulo ele se blindou, Paulo ele resistiu, ele ficou de pé, e nós temos que nos blindar. Nós temos que nos blindar, nós temos que blindar os nossos irmãos, nós temos que ser como Paulo, nós temos que ser como Barnabé. Nós precisamos aprender a permanecer. Nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito, porque se o Espírito diz para você, Mariana, vai lá e entra naquele departamento, ele fala de novo que você não tem que estar lá? Então ele se confundiu. Da primeira vez que Deus falou comigo, então ele se confundiu. Então a gente tem que aprender a discernir isso. Uma vez que ele colocou isso forte no seu coração, existe um propósito para aquilo. Existe um porquê para aquilo. Nós sentimos, o Senhor fala conosco em todas as coisas, em todos os dias, em todas as situações, em todas as circunstâncias. A gente precisa aprender a permanecer naquilo que o Senhor tem para nós. Amém? E para finalizar aqui, 2 Timóteo 4:7. Fala assim, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está me guardada. Aí tem ali mais uma parte, mas eu vou até aqui. Sabe, querido, a ferida que existe dentro de você, ela não existe para que você recua. Ela existe para que você dependa 100% dele. As nossas feridas, elas vão ser curadas, não é com a pessoa que está sentada aí do seu lado. A pessoa que está aí do seu lado tem muitas funções, mas a ferida que você tem aí, é só o Senhor que pode curar. É só o Senhor que vai trazer você para um lugar de permanência, para que de fato você possa avançar nas coisas dele. Sabe, a gente não tem que deixar se enganar por essas movimentações, manifestações de desengrejados, isso é engano de Satanás. Satanás quer que você fique só, porque você é frágil, você sozinho, você é pequeno, você é fraco. Mas quando você se junta como um corpo, é a igreja que cura.
É a igreja. Quando você se vê como um corpo, você tem Deus, Senhor Jesus, como cabeça, e não há nada que vá tirar você da sua vitória. Nós estamos do lado, quando nós nos vimos como igreja, nós estamos do lado de alguém que jamais perdeu, de alguém que jamais vai perder. Eu escrevi assim, eu não entrego a minha coroa, eu não largo o meu ministério e não abandono o reino do Senhor por causa de ninguém. Então nós temos que entender que é o Espírito Santo que vai tirar a sua amargura de algo que você foi ferido lá atrás. É o Espírito Santo, é aquele que vai te ajudar a passar pelas situações que um dia te tiraram do lugar que você estava. Mas a gente cantou aqui, o Senhor nos deu liberdade. Liberdade para recomeçar, liberdade para permanecer, liberdade para cantar, para louvar, para estarmos juntos como um corpo, para glorificar o nome do Senhor e para sermos um corpo em que o Senhor é a cabeça e a vitória é garantida. Sabe, queridos, a gente precisa se atentar a isso, porque o plano principal do diabo sempre foi acabar com a igreja. Mas nós somos um povo que nós temos convicção do que a igreja representa no mundo espiritual. E nós não vamos desistir. Nós, assim como Paulo, nós vamos permanecer. E eu te convido a ser um Barnabé na vida daquelas pessoas que estão neste momento de amargura. Eu te convido a ser Barnabé para aquelas pessoas que ainda nem perceberam. Às vezes a gente percebe antes da própria pessoa que ela está amargurada, que ela está ferida. Então eu te convido, seja Barnabé na vida dos nossos irmãos. Queridos, isso é galardão no céu. O Senhor está vendo, o Senhor está acompanhando. E é isso que eu quero te encorajar hoje. Que você possa, de fato, entender que você precisa permanecer. Você precisa aprender a ser guiado pelo Espírito e saber quais são os momentos da sua vida. Vai ter momentos que você vai precisar abrir mão de algumas coisas dentro da igreja? Vou precisar sair desse departamento. Vai ter momentos, queridos, mas você está colocando o que no lugar? O que é que você está colocando no lugar dessa desistência? É algo do Senhor? Foi uma direção do Senhor? Foi uma mudança de rota? Porque o Senhor, Ele é tão misericordioso que Ele nos alcança todos os dias. E Ele te dá a oportunidade de você recalcular a sua rota e seguir naquilo que Ele já falou para vocês. Amém, queridos? É vacina, amém? No dia, como a gente falou, não existe condicional. Nós somos todos humanos, vai acontecer, mas guarda essa palavra dentro de você, porque o plano de Satanás, desde o começo lá, é destruir a igreja, e nós somos a igreja. Jesus é o cabeça e não existe nada que vai nos tirar dessa posição, porque nós estamos do lado de quem já venceu. Amém, queridos? Se coloquem de pé. Eu quero te convidar aí você tirar um momento de oração aí e se recordar das pessoas que passaram por esta igreja, a recordar das pessoas que você já conheceu, que se desviou, que não está na igreja, que está pensando em desistir. Então eu te convido agora a colocar sua família ainda não está 100% nos caminhos do Senhor, coloca eles em oração agora, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra, te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que se nasceu no meu coração, é porque é isso que o Senhor quer falar, ó Pai, e nós somos totalmente gratos pelas Suas instruções, pelas pessoas que o Senhor colocou em nosso caminho, ó Pai. Eu sei que nada é em vão, eu sei que nada é por acaso, tudo são planos do Senhor, ó Pai. Então todas aquelas pessoas, Senhor, que estão perdidas no mundo, ó Pai, aquelas pessoas que se encontram sem direção, perdidas, abandonadas, nós não aceitamos isso na vida delas, ó Pai. Que nós possamos ser instrumentos do Senhor, que nós possamos ter as estratégias certas, o momento certo, ó Pai, para que esses corações sejam aquebrantados, ó Pai, e o entendimento de que a Tua palavra, que é o
congregar, que ao estar junto, que ser corpo possa prevalecer, ó Pai. Todo engano de Satanás, Senhor, na vida dessas pessoas que estão distantes, ó Pai, não vai prevalecer, ó Pai. Eu declaro agora, Pai, o Seu Espírito Santo tocando essas pessoas que estão aí fora, Pai, que em algum momento da sua vida já teve um encontro com o Senhor. Espírito Santo, toca elas agora em nome de Jesus, ó Pai. Nós não aceitamos mais os nossos irmãos sendo roubados por falsas doutrinas. Nós não aceitamos mais os nossos irmãos amargurados, frios, diante daquilo que eles já viveram em Ti, ó Pai. Nós vamos, Senhor, correr a nossa carreira, ó Pai. E eu te peço, faça-nos instrumento, ó Pai, para que a gente possa alcançar essas vidas que estão perdidas, ó Pai. Eu oro também pelas pessoas que ainda não Te conhecem, Senhor. Que o Senhor possa colocar os Seus filhos, os entendedores da Tua palavra, os Seus ungidos, para atrair essas pessoas para o Teu reino, ó Pai. Eu declaro agora que o inferno está destruído com os planos que eles têm para a Tua igreja, ó Pai. Nós somos a igreja e nós entendemos isso, o poder que existe nisso, ó Pai. Não aceitamos mais o engano das trevas na vida dos nossos irmãos. Nós não aceitamos pessoas desviadas, pessoas amarguradas, frieza. Nós queremos ser Barnabés na vida dessas pessoas. Aponte, ó Pai, para elas estarem diante de Ti, sem orgulho, para ser curadas e avançar, Pai, naquilo que o Senhor tem para a vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos e já agradecemos porque nós, em concordância, nos colocamos à disposição para o Teu reino, ó Pai, para que possamos ser Barnabés na vida das pessoas que necessitam de Ti. Em nome do Senhor Jesus, amém. Queridos, tem alguém aqui que ainda não foi batizado pelo Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas? A palavra diz que o falar em línguas edifica a gente, né? Tem alguém? Não? Alguém que precisa de cura, que está passando por um momento de enfermidade? Se tiver alguém aqui na frente, que a gente ore, impõe as mãos e vamos colocar essa doença para correr, porque nós somos sarados e curados. Ninguém? Amém, glória a Deus. Tem alguém aqui que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Creio que não, todos de casa. Amém, queridos, que essa palavra entre como verdade na vida de vocês e que vocês de fato se coloquem na posição que o Senhor te colocou, como Barnabés na vida dos seus irmãos. Amém? Glória a Deus. Aleluia, nossa, palavra maravilhosa, né? Como edificada nós fomos nessa noite, você foi edificado. Para que Deus continue usando cada vez mais a sua vida, que bênção, o rio de Deus fluiu nessa noite, do coração dele para o nosso coração. E você adiantou a minha ministração. Deus é tão bom, a gente não fala nada, mas o Espírito conecta, né? E o Senhor trouxe no meu coração a passagem que Jesus, ele não desistiu de Pedro. Quando Pedro estava entristecido, abatido, porque ele havia falhado com o Senhor, né? Mas ele representava a igreja. O Senhor não desistiu da igreja. Jesus foi até Pedro, né? Ele não se sentia aceito naquele momento que ele falou assim: eu já vou largar meu ministério mesmo, vou voltar a pescar, é isso que eu vou fazer. Mas o Senhor já tinha tirado ele daquela condição. Amém? Eu vou ler esse versículo que fala em João 21, no versículo 5, que fala assim: e ele perguntou: filhos, você tem algo para comer? Ele respondeu que não. E disseram: lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Amém? Pedro,
Na verdade, o que o Senhor estava querendo ali, né, falar, Pedro, você já tem a minha direção, você já tem a minha palavra. Sobre a minha palavra vai vir tudo o que você precisa, é dela que você vai viver. Você pode até saber, você pode ter os recursos, né, você pode ter suas ferramentas, você pode saber trabalhar, mas tudo que nós precisamos é da direção do Senhor, é da palavra dele. Pedro até sabia como fazer, mas a dependência vinha do Senhor. Glória a Deus. Então, quando nós temos essa direção do Senhor, tudo que nós vamos fazer, vamos prosperar, vai fluir. O Senhor fará outra vez na sua vida, como fez na vida de Pedro. Eu não sei que área você está se sentindo frustrada, na área financeira, parece que as coisas não vão, mas você tem uma palavra dentro dessa igreja. O Senhor tem te dado suporte dentro dessa igreja. E assim como o Senhor fez na vida de Pedro, mais uma vez mostrando, é a minha palavra que você depende, não na força do seu braço, não é no seu conhecimento, é através da minha palavra. Eu farei, eu fiz de novo e faço outra vez. Aleluia! E como igreja nós vamos estar aqui como um corpo, um levantando o outro. E não é só de um, essa igreja depende de todos nós. Amém? É um conjunto, é um corpo, é unido, é uma família. Quando um prospera, toda a igreja prospera junto. Glória a Deus. Então não esqueça, o Senhor fará de novo na sua vida. Lance sobre a palavra que Ele tem te dado. É ela, é só o que você precisa. Amém? Terá uma colheita maravilhosa. Transbordará para a direita, para a esquerda. Tudo que você fizer vai ser bem sucedido. O Senhor vai te dar inspirações, vai te dar direções, vai mostrar como você deve fechar o negócio, como você deve conversar. O Senhor vai te dar sabedoria, porque é dele que vem. Da palavra dele tem todo o pavimento para você caminhar sobre ela. Amém? Glória a Deus. Se você entende sobre isso, você está aqui no nosso QR Code, está ali o nosso diácono, mas não deixe de participar. E quando Deus derramar a bênção, lembre da igreja do Senhor. Amém? Glória a Deus. Somos Paulo e somos Barnabé. Glória a Deus. Não temos nenhum visitante, não tem nenhum rostinho diferente. Nós vamos fazer igual a Larissa. Exatamente isso. Não precisa só ser um rostinho diferente. Lembra de quem já está vindo, manda uma mensagem, manda um oi. Seja um Barnabé na vida dessa pessoa, amém? Olha o recado que nós temos para as mulheres. Quem se alegra comigo? Glória a Deus. Nosso segundo culto de mulheres, que não vai ser diferente, vai ser melhor ainda que o primeiro, porque o Senhor sempre surpreende as nossas expectativas, amém? Então vocês mulheres, têm um compromisso conosco aqui, dia 5 de setembro às 19 horas, mas esse compromisso não é só com você. Amém? Então você vai lembrar de alguém aí, vai mandar um convite, vai fazer um compromisso com o Senhor, vai ser um Barnabé na vida de uma mulher, amém? Solteira, casada, separada, não importa como, traga para a igreja, faça o convite, porque quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus, amém? Se coloque de pé nesta noite. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra poderosa, amém? Nós temos também, não vou esquecer nosso culto de domingo, amém? Não esqueçam e tragam também visitantes, queridos, amém? Nós temos que ser Barnabé e cumprir o ID do Senhor. E a meta de 100, amém? Nós não retrocedemos, nós somos igreja. A meta de 100, amém? Até que se manifeste em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Pai,
Senhor, porque o Senhor sempre nos surpreende, Pai, como remédio, como vacina, o Senhor sempre nos traz para perto. A tua palavra diz que quando o Senhor exorta, é porque o Senhor ama. Então, quando o Senhor ama, o Senhor, Pai, se dedica a isso. Obrigada, Jesus, porque o Senhor abriu os nossos olhos nesta noite, abriu os nossos ouvidos e estamos saindo daqui convictos daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, daquilo que nós somos no Senhor e o que nós podemos ser ainda mais, Pai. Obrigada, Pai, por cada vida que está aqui nesta noite. Obrigada